Sejam bem-vindos. Glória a Deus, porque a música não te cala, a falta dela nem a presença dela. O que Deus ele procura diante dele não é momento de cântico, você sabia disso? Ele procura uma expressão sua, é isso. Uma coisa que brota de você para ele. O desafio, talvez, da pessoa que vem aqui para frente ministrar uma canção, é que ele tem que ter a habilidade de discernir o que Deus ele quer que a igreja declare. Então não é fácil, não é no Duni Duni T, qual foi a música que mais tocou, a mais pedida da semana. Não, não é assim. Não, tem que ser a mais pedida, porque aí eu gosto e tal. Não necessariamente. Às vezes um louvor que a gente resgata do passado, ou uma música atual, não tem fórmula. Tem Deus querendo ministrar o nosso coração. Meu irmão, vamos trabalhar. Hoje é especial, não pela falta do louvor não faz ser especial ou menos especial, é pelo tema. Eu poucas vezes ministrei sobre Apocalipse aqui na igreja. Todas elas foram muito especiais. Hoje eu pretendo fazer a mesma coisa. Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler 2 capítulos de Apocalipse. Você topa? Aí já vai estar paga a leitura de hoje. Você que nem pegou na Bíblia, nem lembrou que tem Bíblia, ou não sabe onde a tua Bíblia está. Que excluiu até o aplicativo para baixar um joguinho. Não acredito que o crente faz isso. Agora a gente tem que falar assim, André, não é que... Teve um dia que um menino chegou na minha... Eu liderava uma célula de adolescente. Muitos anos atrás. Ele virou e falou assim para mim: eu não trouxe a Bíblia que você me deu, porque o meu cachorro comeu. Eu pensei, o menino é doido, mas mentiroso ele não era. Aliás, ele era sincero por extremo. E adoro. Liderar adolescente é uma coisa muito gostosa, gente. Eles são, entendeu? E não é que o cachorro tinha comido mesmo a Bíblia do menino. O outro falou assim: eu não posso ir na célula, não. Eu falei: mas por quê? Meu pai soltou meu cachorro. Eu falei: opa. A desculpa dele, André, era que o pai dele soltava o cachorro e ele não podia sair. Eu falei: gente, é uma maravilha. Eles vão de um extremo ao outro. E o outro tinha mesmo. Quando eu fui ver a Bíblia do garoto, o uau dele fez a festa. Vamos ler juntos? Apocalipse 4 e 5. Vamos lá? O que acontece? Por que nós vamos ler 2 capítulos? Porque o cenário vai mudar. O cenário vai mudar. Vai acontecer algo muito maneiro na visão de... A visão não. Deus mostrou o futuro em tempo real. Só Deus pode fazer isso. Fique tranquilo. Deus levou João numa experiência do futuro. E a gente achando que não tinha viagem no tempo. Tem. Isso, literalmente, eu não estou melhorando o texto, não. É uma viagem no tempo. O que você vai ver não é o que está acontecendo agora no céu. Não. É o que vai acontecer. Então você vai fazer aí, você vai pegar De Volta para o Futuro. Eu já bati uma foto com aquele ator, sabia? Lá em Petrópolis tem um museu de cera e o cara é idêntico. Então eu não podia abraçar, mas eu fiquei do lado assim e bati uma foto com aquele professor que faz a De Volta para o Futuro. Então nós vamos ver. De volta? Vimos tanta Sessão da Tarde, eu esqueço o nome do filme. Olha o que está escrito aí. Literalmente, tá? É isso aí mesmo, uma viagem no tempo. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi era como de trombeta. Ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Interessante ele falar alguém, né? Ele está definindo a visão. Ele sabe que é Deus, ele vai depois isso vai ficar claro. Mas ele está mostrando literalmente a cena que ele viu. Então ele fala: alguém sentou. Tinha um trono e alguém sentou lá. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Detalhista? Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos.
por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos. Ao redor, por detrás, não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, é um termo de louvor, percebeu? Ele não só consegue descrever, não, ele vai se impactando com o que ele descreve. O que acontecia? Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Digno, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. 1 do capítulo 5. Está pago o capítulo de hoje. Gente, isso aqui não acontece em igreja, você sabia? Os pastores não leem capítulo. Quem já teve uma pregação aqui, fora eu, que eu já fiz isso várias vezes, que algum pastor leu um capítulo da Bíblia? Levanta a mão. Fora eu, gente. 4 pessoas. Não conta eu, tá? 4 pessoas. Você tem noção? 4 pessoas. Vamos à leitura? E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora a imagem vai ficando um pouco mais descritiva. O que vai acontecer agora? Tem alguém no trono sentado, tinha um momento de louvor, e de repente ele fala: agora vi na mão direita de quem estava sentado no trono o quê? Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar o selo e abrir o livro? Agora o céu vai ficar procurando quem é esse ser. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá. Opa, apareceu um outro ser aí. Tinha quem? 24 anciões, 4 seres viventes, tinha o que estava sentado sobre o trono, foi todo mundo descrito. Agora ele falou assim, do nada, não tinha aparecido ninguém. Quem é aí que vai abrir o livro? Procura, no céu, na terra, debaixo dela. Não tem ninguém. Tá bom. João começou a chorar, desesperado. Você vai entender o desespero de João. Não é frescura, gente. João deu piti. O que vai acontecer? Um ancião vai falar, olha lá, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Isso é muito legal. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Lindo, né? Ri não, Jesus, irmão. Está rindo de Jesus? Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. É tudo descritivo. Jesus fica à destra do Pai, né? Sabe que destra é direita. Então, ele pegou. Vai fazer o quê? E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante do trono do cordeiro, tendo cada um... Agora tem outro trono. Um trono para o cordeiro. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Será que a tua está lá? E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para os nossos deuses constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E se depender de nós, será que vai acontecer? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões,
e milhares de milhares. O negócio ficou cheio, a festa está enchendo. Proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura, está ficando cheia mesmo, que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Rapaz, virou uma sala grande, cheia, com muita gente cantando, porque agora a terra está cantando, que o céu estava cantando. E o que vai acontecer? Quando todo mundo declarar isso em todos os ambientes, os seres viventes fazem o quê? Respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Pago, você leu 2 capítulos da Bíblia. Nem dói, viu? Se botar para ouvir, pode fazer enquanto faz o exercício, lavando uma louça. Não dói, não? Dói? Você vai chegar lá no céu e vai jogar essa para Jesus, que não tinha tempo de ler a Bíblia? Toma vergonha. Você leu o WhatsApp, um versículo da palavra, você leu 2 capítulos. Chatão, né? Nós vamos à palavra. Hoje eu quero falar sobre restabelecendo o propósito. É o meu tema. Por que ler 2 capítulos? Por que olhar essa passagem? Por que ver esse cenário? Gente, que maravilha. Sabe? Você poder entrar no céu. Você talvez não foi lá, eu não fui. Foi? Oi? Ah, tá, fiquei com dúvida. Como é? Como é? Pega o microfone e vem aqui agora. Você foi? Não, gente, pode ter ido, não está tudo bem. Por algum fim, tem que ter um propósito muito bem específico, que eu acredito não ser o caso. Mas quem sou eu, né? Deus pode. Você foi, André? Não. Mas nós fomos através de João hoje. Gente, por que essa sala? Por que mostrar isso para nós? Por que a sala do trono? Por que o lugar do trono de Deus está sendo descrito? Por que Deus agora está ocioso, sem ter o que fazer, sem ter o que escrever? Não tem nada para botar no livro de Apocalipse, para João ficar falando como é que era a aparência de Deus, a aparência do trono, que tinha 4 seres, os seres meio esquisitos, e tinha 24 anciãos. De repente a festa foi ficando meio cheia, porque chegou o Cordeiro e falou, oi! Aí todo mundo falou, agora vem. Aí, de repente, milhares e milhares de anjos, de repente, a terra também foi todo mundo convidado para o céu, e daqui a pouco está todo mundo cantando num coro só. E será que é só para a gente ficar sabendo disso? Será que é tão sem propósito? O que será que esse livro tem a nos oferecer nessa noite? Gente, eu quero mostrar para você uma coisa poderosa, que eu creio que tem uma missão essa palavra hoje, de nos enganjar. A gente sai daqui hoje falando assim, cara, eu faço parte de algo muito grande. Gente, eu não consigo pensar pequeno o evangelho. Eu juro para você que eu já tentei orar a Deus. Senhor, me conforma que a igreja é uma coisa pequena, problemática, que é uma coisa... Eu já tentei pensar de forma miserável. Eu já tentei pensar de forma pequena. Mas quando eu leio a Bíblia destrói isso em mim, sabe? É como se a palavra de Deus passasse por cima de mim como um rolo compressor, ela me amassa. E eu fico assim, meu Deus do céu, eu só tenho uma justificativa, eu não faço parte do time certo. Eu não faço parte do princípio correto. Porque se eu entender o que está por trás do que eu represento, eu vou entender que o que eu faço, o que eu participo, o que eu sirvo é algo grande. Você não faz parte de algo pequeno. Ser a igreja de Jesus sobre a terra é algo muito poderoso, algo muito grande. Então, o que está para acontecer aqui? João já tinha visto algo. João já tinha visto uma visão. João já tinha visto Jesus glorificado. João já tinha recebido 7 mensagens para 7 igrejas da Ásia. Ele já tinha falado para essas igrejas sobre os pecados delas, a consolação. O que está acontecendo? Por favor, Apocalipse não é um texto futurista. Apocalipse falou para a época. Começou com 7 cartas para igrejas que existiam. Uma delas é Éfeso. Você tem a carta aos Efésios? Você tem Paulo lá no 19 indo embora de Éfeso? Então, nós precisamos pensar Apocalipse como uma mensagem assim, para o povo da época também. Apocalipse fala em 3 tempos. Fala para aqueles que estavam ali. Fala sobre o passado, o que foi, o que está acontecendo, o que irá acontecer. Eles estavam ali recebendo de Deus uma mensagem para consolar a igreja que sofria. Gente, você está lendo um texto que, por mais que você tema, tem gente que fala, pastor, eu abandonei Apocalipse no primeiro flagelo.
nas taças, nos selos. Eu nem cheguei na taça, eu fui no selo, já pensei, que loucura, que 4 cavaleiros é esses? Esses 4 cavaleiros aqui, o que representa? E eu abandonei, pastor, porque era uma leitura muito cheia de símbolos, só que eram símbolos da época. Se colocasse aqui e vir um tablet com 7 senhas, aí você fala assim, caraca! Só que se fala para eles e vir um tablet com 7 senhas, entendeu a questão? Então está falando para a época, está usando a linguagem da época. Quem está ouvindo está recebendo, não está ficando igual nós, que lemos com essa distância e pensamos, que besta é essa que emerge do mar, bota uma perna na terra, bota uma perna no mar e fica lá. Para que a besta fica metade num lado, metade no outro? Diz, tem tudo isso falou para a época. Tudo isso falou a perseguição da época. Nós não vamos estudar Apocalipse todo e nem vamos estudar. A mensagem hoje é mais uma mensagem para nós nos aprumarmos, como foi a de domingo passado. Restabelecendo o propósito. A gente vai beber disso. Eu quero te falar sobre o propósito do céu. O que está acontecendo? João está indo ao futuro. Deus fala para João assim, sobe e vamos ver uma cena, vamos ver um momento, uma reunião que vai acontecer solene. A sala do trono vai ficar lotada, João. É isso. Ele está falando, sobe aqui e de repente ele vê uma porta e essa porta leva ele de... Gente, se os cientistas me ouvem agora, falam, dá para ir. Vamos fazer isso porque dá para ir. João sobe e entra e de repente Deus começa a mostrar a ele o futuro. Deus começa a mostrar a ele a sala do trono. Começa a colocar, é como se tivesse ali uma reunião muito poderosa para acontecer. Está havendo um conselho, está havendo um momento decisivo para a história da humanidade. E claro, esse momento, eu não acredito que é um momento assim fixo no tempo. Eu acredito que isso aí conta todo esse trajeto, todo esse momento que eu e você não temos acesso, de como que aconteceu o plano de Deus para resgatar o homem. Eu acredito nisso, tá? Apesar de ter brincado do futuro, me entenda. Eu acredito que isso aí vai até... Entendeu, André? É eterno. A gente ficou meio perdido aí agora. Ué, como assim, pastor? Você falou que era eterno, agora não é eterno? Perdão, é futuro, não é futuro? Porque a gente entrou no eterno. A gente entrou no feito. João entrou na eternidade. Ele viu como é que funciona do outro lado, como é que Deus está pensando, como é que o céu se organiza, como é que as coisas podem acontecer. E isso encheu o coração daquela igreja que estava ouvindo. Peraí, ele sabia o que estava ouvindo. Eu não quero me antecipar aqui o que vou falar, mas o que está acontecendo é, João foi elevado ao céu para receber, para ser mostrado a ele aquilo que ele haveria de ver sobre o que haveria de acontecer. Então João não está ali como um viajante sem propósito. Ele está ali como um investigador, prestando atenção no detalhe, porque ele entendeu que ele foi para trazer a mensagem. Ele não foi para ficar. João viu milhares e milhares de anjos. Então, quando ele foi ver, ele não foi só ver, ele foi ver para vir e contar. E o que ele viu não era algo que pudesse ser definido. O que está acontecendo é que Deus está querendo mostrar algo para João, para que João falasse a sua geração. Não estava acontecendo aqui um negócio que não serve para nada, que não tem propósito algum, que ninguém sabe o que está acontecendo. Não, era uma mensagem muito clara. O que está sendo mostrado? Deus está mostrando que ele era o Deus no louvor dos seres viventes. Como que o céu está louvando a Deus? Está dizendo, primeiro louvor, ele diz, aquele que era, é e há de vir. Ele está dizendo, o Todo-Poderoso, o Santo, Santo, Santo. Está mostrando que esse ser é pleno, está dizendo que esse ser é todo-poderoso e está dizendo que esse ser está no controle do que passou, do que está se passando e do que irá se passar. Quando João fala isso para a igreja, imagina que você está numa geração de perseguição, de conflito, de muita destruição. Aqui nós estamos falando mais ou menos do ano 90, pós-Cristo. E o que a gente está, depois de Cristo, o que está acontecendo, pastor? Jerusalém está destruída. Está tudo um caos só. A perseguição aos cristãos está pegada. João está preso. Ele não está em casa orando no seu quarto, ele está numa cela, ele está preso, ele está ilhado, ele está numa ilha. O que acontece aqui é que esse homem, ele olha e fala assim, nós não estamos vendo, mas Deus vai nos mostrar o que está acontecendo lá.
E a visão de lá é um que está no trono, sendo louvado porque ele é santo, santo, santo. Ele é o Deus todo-poderoso, ele tem todo o poder, e ele era, é e há de vir. Ou seja, um Deus que não perde nada, um Deus que domina tudo. Então, nós temos aqui um Deus que está na condução de tudo. Tudo que foi criado não perdeu o seu domínio. O seu Criador conduz sua criação. Porque o segundo louvor é esse. Os 24 anciãos vão se prostrar e vão dizer, digno é de receber a glória, o poder. Por quê? Porque tudo criaste. Porque você criou todas as coisas. Nota aqui que o louvor do primeiro ambiente, do ambiente mais vazio, vamos dizer assim, para a gente ir se situando, é um louvor que diz respeito ao Deus Criador. É um louvor que diz respeito ao Deus que fez. O Deus que estabeleceu todas as coisas, que tem um propósito para aquilo que estabeleceu. Você está aí? Então, nesse ambiente, Deus está colocando no coração deles o seguinte: eu estou aqui, tem um trono. O louvor que está sendo dado não é um louvor aleatório, não é a música que canta na rádio. O louvor aqui é reconhecimento, porque a palavra aí, e proclamavam, é declarar o que é. Se eu disser, Anselmo é o vice-presidente da igreja, isso não torna o Anselmo vice-presidente da igreja, porque ele já é o vice-presidente da igreja. Mas uma vez que eu falo isso assim, eu estou proclamando, eu estou anunciando apenas. Eu não estou fazendo dele hoje, porque ele já é. Então, o louvor que declarava não era um louvor aleatório, quando se dizia, ele é digno, ele está no trono, ele era, é e há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, ele é santo, santo, santo. Não estava fazendo de Deus isso. Ninguém estava estabelecendo Deus ali. Quando ele senta no trono, ele só está falando para a igreja, é uma mensagem, está dizendo, eu estou no meu trono e governo todas as coisas. Você está aí, irmão? Imagina que você está sofrendo, ou você não precisa dessa mensagem. Imagina que você está aí se bagunçando, se badernando, confundindo a tua vida, trocando o pé pelas mãos. Está todo louco. Se você olhar para o céu, tem uma mensagem para você. Tem um Deus no trono, assentado, recebendo louvor. O céu não está em crise dizendo o que faremos. O céu está dizendo, ao que está sentado no trono, ele é, era e há de vir. Ele é todo poderoso, ele é santo, santo. O céu está anunciando. E Deus não está ali falando assim, poxa, eu estava me sentindo menos Deus hoje, hein? Só sentei aqui para receber isso. Não, ele está mostrando a João uma visão de esperança. Ele está falando, João, fala para eles onde eu estou. Fala para eles que eu estou no trono, fala para eles qual é o louvor, fala para eles o que os seres que estão diante de mim, como eles me veem, fala o que os olhos deles enxergam e o que eles expressam. Fala para eles que o louvor do céu não está badernado, não está confuso, não é a música do momento. Fala para eles que o louvor do céu é o louvor pleno, porque eles contemplam a verdade e expressam a verdade. É só isso, João. Fala para eles que eles só falam o que é. Você está entendendo? Meu irmão, pede a Deus para tirar dos teus lábios aquilo que você está querendo proclamar e pôr nos teus lábios o que o céu proclama. Essa é a canção que Deus quer ouvir, o que o céu está dizendo. O céu não está dizendo que Deus está em crise, o céu não está dizendo que Deus desceu do trono, o céu não está dizendo que Deus está sentado na cadeira, meu irmão. O céu está dizendo que tem trono, tem governo. A segunda questão aqui, e a gente vai evoluindo, é saber que de um Deus criador, o capítulo 5 evolui. Nós temos um primeiro Deus que faz, que criou. É a história da redenção. Sabe por quê? Deus criou todas as coisas perfeitas para serem funcionais, para funcionarem perfeitamente, para estarem no seu devido lugar e cumprir o seu propósito. Deus não fez você para estar perdido, desorientado, sem motivo de viver. Deus fez você para um fim determinado. Deus fez você a fim de cumprir um propósito. O que está acontecendo aqui então? Quando nós chegamos no capítulo 5, depois que a gente falar aqui, depois da experiência de João, o que está acontecendo com João e o choro dele, mas o que está acontecendo é que muda. De repente, o louvor já não é mais para quem sentou no trono. Sabe por quê? Porque a gente não tem dúvida que ele é tudo o que eles declararam que ele é. Deus é santo, 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 irmãos. Aproveita para louvar, você vai entender isso. Enquanto a Bíblia se faz, ela louva. Ninguém consegue escrever sobre Deus sem louvar a Deus. Pode observar, você vai entender isso aí ao longo da mensagem. Mas é interessante que ele é santo, santo, santo. Ele é todo poderoso. Ele é
Ele era, ele é e há de vir. Ele é o único que pode se colocar assim como que era e há de vir. Ninguém vai mudar isso. Agora, quando chega no capítulo 5, muda tudo. Você não vê o Deus Criador sendo louvado. Você vê o Deus Cordeiro e Leão, vencedor. Por quê? Vencedor de quê? O que venceu? O que foi fazer? O que esse ser desceu para fazer? O que ele veio? Ele veio executar o resgate da criação. Agora, o capítulo 5, verso 8, diz que quando Jesus fala, eu posso, me dá aqui o livro. Quando ele pega o livro, os 24 anciãos olham para ele. Lembra, esses 24 anciãos, eles estão fazendo algo no céu. E, meu irmão, eles não estão bajulando Deus. Eles não conseguem, é um ambiente que para eles se movem em louvor. Eu quero chegar a ter esse ambiente na nossa igreja, onde a gente vai além das canções, onde as canções ficam pequenas. Não é a repetição, meu irmão, e não é o mantra, é o contemplação. É quando eu declarar santo, a minha boca vai se encher dessa santidade, o meu ser vai ser tomado, e eu não vou conseguir não falar mais que ele é santo. Eu não vou cansar de cantar, eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem de dia nem de noite. O céu tem dia e noite, irmão, só para você entender. Ele está dizendo o seguinte, enquanto vocês estão aí, o céu está aqui e não cansou. Eu vi um ambiente que não cansava, eu vi um ambiente que não parava, eu vi uns seres que não conseguiam parar de falar isso. É isso que João está falando. Você acha que foi uma frasezinha e parou? Ele está dizendo que não descansavam. Na imagem que João viu, eram seres totalmente tomados por esse ambiente. Então, quando eles vão virar para Jesus agora e vão olhar aquela figura do rei, que é cordeiro, você sabe que é duas coisas diferentes, né? Agora ele vai olhar para aquela figura de salvação, o Senhor Jesus, e ele vai dizer o quê? Qual é o louvor? Digno, cantava um novo cântico, verso 9. Eles vão pegar as nossas orações, vão pegar a harpa, todos os 24 anciãos e mais os 4 seres viventes, 28 taças. Todo mundo com uma taça, uma harpa na mão, dizendo, o louvor vai começar, o negócio ficou sinistro agora. Aí o que vai acontecer no verso 9? E cantavam um cântico novo. Qual é o cântico novo agora? É um novo momento, parece aqui, o momento onde Jesus sobe aos céus, meu irmão. Parece aqui o momento, porque o Espírito Santo é enviado depois que Jesus sobe, né? E você vai ver aí que o Espírito, 7 Espíritos de Deus, depois que Jesus está lá, ele diz, o Espírito enviado sobre a terra. Aí é interessante a gente perceber que o que vai acontecer? Eles vão cantar um novo cântico. Digno és de pegar o livro. É mentira. Não, eles só estão cantando o que eles estão vendo. E o quê? De quebrar o selo. Está todo mundo doido, tipo, desata esse negócio de uma vez. Vai, abre. É isso, está todo mundo assim, abre, abre. Se o céu pudesse, esse era o louvor. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus povo. Agora ele não está falando da criação, ele está dizendo, agora você comprou. Você está aí, irmão? Você foi comprado? Se você for comprado, daqui a pouco a gente fala a finalidade. Mas quando se volta para o Cordeiro, não é como criador, é como resgatador. Eles olham para o Cordeiro e falam, houve um resgate. Houve um resgate. Alguém comprou. A partir daí, o cenário vai ficar lindo. Porque a partir do 6:1, a gente vai ver que Jesus quebra o primeiro selo. Você sabe quem vai começar a proclamação do que vai acontecer daí para lá? Os 4 seres viventes. Ele vai dizer, venha! E vai vir o primeiro cavaleiro. Esses seres, eles não são... Eu quero falar um pouco sobre eles, eu vou falar aqui agora sobre o meu próximo ponto. Eu estou indo aqui de forma a colocar aqui para você entender. Mas o terceiro ponto seria o desenrolar do propósito. Presta atenção nisso aqui agora. E a gente vai começar a entrar um pouco mais na aplicação desses 2 capítulos. O que está acontecendo? Esses seres não são seres, não é um boi, meu irmão, com asa, por favor. Não é águia com asa, mas ao contrário da águia normal, ela tem 6. Não, são seres angelicais. Sem perca de tempo, são querubins e serafins. São hostes celestiais, são seres de Deus. Aparência, semelhança, é corpo de homem. Por que a gente diz isso? É só estudar Ezequiel. Por favor, não é uma aula. É só estudar Ezequiel, você vai ver a comparação. É só estudar Ezequiel 1, Ezequiel 10, se não me falha a memória, Isaías 6. O que vai acontecer de diferente de Isaías para Ezequiel?
que um vai chamar de serafim e outro vai chamar de querubim. Ou seja, nós não podemos dar conta e nem saber quem era quem. O semelhante ao homem, o semelhante à águia, era o quê? Queridos, eram hostes celestiais, eram indivíduos do céu. Eram seres celestiais. O detalhe nesses seres é que eles eram seres diferenciados, porque eles estavam ali para um propósito, um fim. Eles tinham olhos por todo o corpo, Kátia. Fizeram uma animação, eu não concordo com a animação, porque nem vi 6 asas na animação. Falei, que coisa estranha. O mais claro é as 6 asas, que com 2, na figura de Isaías, eles cobriam o pé, e com 2 os olhos. Eles não conseguiam olhar para a glória de Deus, não. E com 2 eles voavam. Então, a gente precisa compreender uma coisa, são seres celestiais e ponto. É só isso. Os 24 anciãos, dezenas são as interpretações. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, todas elas representadas diante do trono. Pode ser também os 24 turnos sacerdotais que foram estabelecidos por Davi, quando ficavam ali adorando ao Senhor de forma ininterrupta. Pode ser essa interpretação. E a gente tem mais algumas aí, algumas ideias. Mas o meu propósito não é falar isso, porque isso não muda nada do que eu quero aplicar a você. O que você precisa entender é, quando João vai para discernir um propósito, para ouvir algo que ele tinha que trazer. Imagina você, Andressa, você chega e alguém fala assim, eu tenho uma mensagem, e uma mensagem que vai mudar o mundo. É uma mensagem para coisa mais poderosa, a igreja de Jesus. E de repente alguém te dá uma mensagem codificada. Quando a gente fala de algo selado, presta atenção aqui, Daniel 12:4, Deus fala o seguinte, termina essas palavras e sele o livro, porque não é para esse tempo. Quando Daniel pega o livro dele, Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você quer saber mais, para se aprofundar, eu estou só te dando um bizu, mas não quero virar isso uma aula. Você pode se aprofundar em Daniel, se você quer entender o Apocalipse. Tem muitos detalhes lacunas que a gente preenche em Apocalipse, compreendendo Daniel. Se você entende paralelo um ao outro, você consegue entender ideias do que é o fim. Estou tentando até não usar termos, tipo escatologia, que é essa doutrina que estuda o fim. Mas então, o que a gente precisa entender? Quando Deus fala para Daniel, sela, é porque isso não é necessário agora. Quando João bate o olho e fala, um livro à direita do trono, selado, eu vim aqui para pegar a mensagem, o que eu vim ver não vai se desenrolar. O que eu vim ver não dá para ver. Eu estou vendo isso tudo aqui, o cenário é lindo. É lindo quem se senta no trono. É lindo a visão de Deus. É lindo a visão dos anjos. É lindo a visão dos 24 anciãos. Está lindo o louvor. Mas se não tem aquilo ali aberto, se aquilo ali não pode ser lido, se aquilo ali não pode ser compreendido, acabou. Ele chora, Anselmo. Porque ele fala, acabou a esperança. Eu tinha que levar o que eu vim ver. Mas aquilo ali selado, encerra o assunto. Um anjo surge do nada e grita, quem é digno de abrir o livro? Eu não sei como foi feito isso, mas olharam no céu, olharam na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que é ambiente. Nenhum, não tem. João chora, cara. E o céu apresenta Jesus como vencedor nesse momento. Sabe o que é triste? Eu já preguei muitas vezes pensando que isso era o livro da vida. Meu Deus, eu me confundi todo, me embananei todo. Não. Você sabe o que é isso? Era semelhante a uma mensagem antigamente. Você já recebeu aquelas cartinhas? Ou já deu aquelas cartinhas que você vai colando e vai rolando? Cara, aquilo é muito brega, né? Eu recebi uma. Fazia assim. Lembra? Quem lembra aí? Quem já recebeu? Oh, meu Deus. Foi o André, eu tenho certeza. Sempre rola aquele acróstico com o nosso nome para dar uma disfarçada, porque é muita coisa para escrever. Gente, é admirável. É semelhante a isso que nós estamos diante dele. Um rolo que vai, ó. Só que era assim, ó, Andrés. Primeiro selo, pá! Segundo selo, pá! Estamos juntos? Sabe o que está acontecendo? A cada selo quebrado, um evento acontece, um juízo vem, e o fim se aproxima. E a conclusão do propósito fecha. A cada selo que, pá, o fim se aproxima.
o propósito de Deus se intensifica e Deus começa a modelar tudo para o fim. Por isso que Jesus termina o livro falando assim, agora fala uma frase para eles: cedo venho. Tum, tum. Pastor, em que selos estamos? Meu irmão, o que isso te adianta? Você está querendo férias? Eu quero saber uma coisa. Por que nós vivemos como se nunca o propósito tivesse sido desenrolado? Por que nós vivemos como se um que é digno, que ninguém foi achado digno? Parece que ninguém pôs o propósito em andamento. Parece que ninguém desenrolou nada. Parece que está tudo selado. A sensação que dá é que nós estamos aguardando algo que já aconteceu. Nós estamos atados. Deus é mostrado nesses textos como aquele que está conduzindo a história, a criação, e mostrando seu domínio. É o domínio dele sobre o trono. Agora, você sabe o que acontece? É interessante que dá uns flashes. Do nada a igreja aparece. Do nada a expectativa do céu, nesse desenrolar, nessa sala do trono, nessa conferência de louvor, do nada a terra é iluminada, assim, ó. Os constituintes reino e sacerdote reinarão sobre a terra. A oração dos santos está aqui. Do nada eles mostram o seguinte: nós estamos aí, galera, nós estamos contando com vocês. Cadê vocês? Vocês não podem ficar fora disso. É como se ele falasse: aqui está tudo em dia, aqui está tudo alinhado. O problema é, vocês estão alinhados, vocês estão no propósito, o propósito está acontecendo aí, vocês estão entendendo o que eu quero. De vez em quando parece que essa sala ela faz menção a gente, falando: ei, olha como que tem que terminar isso aqui. Ei, olha o que está acontecendo aqui. Ei, cadê a postura de vocês aí? Deus está retomando. É isso que você precisa entender. A história mostra tudo, a história de Deus com a igreja, a palavra de Deus através dos profetas a Israel, mostra que Deus ele não perdeu o controle, ele está vindo, refazendo essa reconquista do domínio que ele tinha sobre a vida dos seres humanos, essa plenitude de relacionamento. Deus, ele ainda sonha que você entenda que Deus quer reconectar tudo com ele. Jesus não pensou, gente, uma igreja, um galpão. Não é isso, Anselmo, não é para o galpão que a gente vive um para o outro. A gente vive para um propósito, a gente vive porque Deus quer gente. Porque Ele quer chegar no final e Ele quer ter vozes louvando, Ele quer povo de toda língua, tribo e nação. A gente vive porque Deus quer espalhar a sua voz de governo sobre a terra. A gente vive para dizer: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque ele está vindo, e o rei quer que você seja amigo dele, não inimigo dele. A gente vive para proclamar liberdade para as pessoas, a gente vive porque Deus nos alcançou e nos constituiu. Só que o que acontece? O céu está alinhado a esse propósito. O céu já fez tudo. O céu já falou: não chore, tem esperança, o Cordeiro venceu. Só que aí, vivemos como se o céu tivesse desatento. Vivemos como se o céu tivesse com seu olhar perdido. Eu quero te mostrar o propósito aqui dos 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, João vai começar dizendo assim, no louvor, ele faz um momento de louvor ali. E eu amo esse começo porque tem verdades aqui profundas. Apocalipse 1, 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Que 7 Espíritos de Deus? Simplificando, gente, é a plenitude do Espírito de Deus. É a plenitude da presença de Deus. Você pode ler Isaías 11, 2, que vai te dizer o que são as 7 características plenas do Espírito de Deus. Amém? 11, 2 e 3. Aí o que diz Apocalipse 3, 1? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele não está dizendo que Deus, ou os 7 Espíritos de Deus, agora está dizendo aquele que tem. E Jesus escreve a carta às igrejas, então Jesus é o que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, 5, que é o texto que lemos: do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do seu trono estavam acesas as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
E o que acontece depois? Apocalipse 5, 6, novamente, lá no finalzinho, dizendo, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Se você for ler Zacarias 4, você vai ver que lá estão, depois que ele mostrou o candelabro. Você lembra do candelabro? Quem lembra? Ele era uma haste principal com 3 hastes saindo assim, que totalizavam 7. O chifre do cordeiro lá que aparece, está assim, um candelabro, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. Na visão de Zacarias, o candelabro era alimentado, ele diz, esses são os meus 7 Espíritos, os meus olhos que percorrem toda a terra. Deus está dando aqui uma figura de linguagem para a gente entender, uma forma de entender que ele vê tudo, que tudo, a sua plenitude percorre por toda a terra, e os seus olhos veem todas as coisas, como diz Provérbios 15, os olhos do Senhor estão por todos os lugares, e ele vê, e ele contempla os maus e os bons. Ele começa pelos maus. Os olhos do Senhor estão por todos os lugares. O que isso tem a ver? É interessante que não só Deus, com seus 7 olhos, 7 espíritos, percorrendo por toda a terra, mas os 4 seres viventes, com seus olhares, com seus vários olhos por todas as partes. Ele está dizendo, são seres em atenção, sabe? Estão ali, alinhados, esperando o momento, esperando o cântico, esperando aquele momento que haveria de acontecer. E quando acontece o desatar do primeiro selo, a Bíblia diz, então, os 4 seres viventes, sabe o que é aquela coisa do alinhamento, de falar, opa, vem, cavaleiros! Os 4 seres precisavam receber a ordem, eles já sabiam. Opa, a próxima coisa que acontece. Opa, a próxima coisa que acontece. Qual é a questão? Meu irmão, eu vejo um alinhamento profundo. O céu está totalmente coordenado, o céu está totalmente posicionado, o propósito está totalmente acontecendo, está tudo alinhado, tudo vem depois de tudo. Aquela série de acontecimentos, tem até uma coisa, no estudar do grego, do Apocalipse, você vê que ele faz aquela questão de sequência. É possível ver também uma similaridade em Marcos, quando a Bíblia diz logo Jesus. Se você for ler, Marcos parece uma correria, parece que Jesus, meu irmão, nasceu já com 33 anos, já morrendo, sabe? Marcos é muito rápido, muito ligeiro, e a Bíblia vai repetir logo, para dizer a rapidez com que Jesus se posicionava. Então aqui vai ser uma série de eventos acontecendo. Parece que a Bíblia está nos mostrando que o céu, a Bíblia está nos mostrando que o céu, ele está totalmente alinhado, andando de forma coordenada, está tudo perfeito, não tem nada disfuncional. Enquanto isso, meu irmão, olha para a terra. Imagina quando João desce. Imagina ter que falar assim, gente, eu vi uma organização lá. Eu vi um sincronismo. Eu vi algo que me deu esperança. Eu vi um Deus no trono. Eu não vi um ser perdendo os cabelos, perdendo noite. Eu vi um céu alegre. Eu vi um céu festivo. Eu vi um céu harmonizado. Não tinha ninguém em rebelião, não tinha nada. Cessou tudo para o céu, está feito, para o céu está alinhado. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a igreja? A igreja precisa entender, meu irmão. Tem algo de Deus agindo. Olha o que acontece. O Espírito de Deus agora é enviado para a terra, né? A Bíblia diz em João 3, 34, que o Pai enviou as palavras de Deus, porque enviou a Jesus, né? Vamos ler juntos. João 3, 34. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá. Presta atenção aqui. O Espírito por medida. Próximo texto. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Olha a responsabilidade agora. O Pai confiou em Jesus. Tudo. Jesus confiou na igreja. O Pai não deu para Jesus Espírito por medida, não foi no contra-gota. Jesus recebeu a plenitude do Espírito de Deus, dos 7 Espíritos de Deus. Meu irmão, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, tomarmos sobre nós o Espírito Santo, deixar com que o Espírito Santo inunde a nossa vida. O Espírito de Deus foi enviado sobre a terra. Depois do Espírito, depois de Cristo ser descrito aqui como Cordeiro, com 7 Espíritos de Deus, a Bíblia diz enviados por toda a terra. Tem um mover de Deus para ser captado, você não entende isso?
Sabe por quê? Sabe por quê, André? Tem nada a ver contigo. Você não vai se tornar o irmão da revelação do morro. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, não tem ninguém aqui que Deus quer que você se torne o pregador dos Gideões. Sabe, Deus não está... Deus não tem nada a ver com isso, Anselmo. Nada a ver. Deus está querendo falar o seguinte: capte o meu mover. Eu estou me movendo por toda a terra. Eu estou passando por toda a terra. A minha plenitude está por toda a terra. Agora, aonde que Deus repousa, gente? Aonde que a plenitude de Deus quer derramar? Aonde que Ele quer ser? Tudo em todos. Conhece essa linguagem? Tudo em todos. Efésios 1, 22, 21 e 22. O que diz lá? Olha isso aqui. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E, para o ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Tem mais um verso? A igreja é o seu corpo, a plenitude. Deixa esse texto aí, por favor. Jesus recebe o Espírito sem medida. Deus não dá no contra-gota. E você se torna a plenitude de Jesus. Fala sério, gente. Eu não consigo jogar vocês pro alto agora. Eu consigo fazer uma pergunta. É verdade isso? A igreja é a plenitude de Jesus? Eu poderia deixar passar para o amém surgir. Eu só queria fazer a pergunta. Você vai se contentar de ser descrito assim e viver da forma que vive? Meu Deus do céu, eu teria vergonha. É isso que Deus queria fazer. Ele queria mostrar a sala do trono e dizer: meus planos por aqui estão ok. Agora, e você? E vocês? Tu imagina por que essa igreja sofre, Anselmo? E sofre feliz, e sofre plena, e sofre segurando, aguentando, suportando, porque para eles entenderam, captaram, receberam a mensagem de esperança. Agora, vamos lá. O que Jesus é? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Jesus quer mostrar assim: se eu estiver em tudo, é igual a Kátia. Caraca, que responsabilidade. Fica tranquilo, irmão, nem faz cara de revelação, de revelamento, de nunca ouvi isso, porque eu já preguei isso várias vezes, até porque não fica só aí, não. Se não me falha a memória, Efésios 4, 8, 9, fala a mesma coisa. Plenitude, aquele que enche tudo. O que a Bíblia está mostrando é, se ele encher a sua vida, ele vai mostrar para as demais coisas que quando elas forem cheias, elas serão assim. Cara, é muito difícil. Por isso que eu estou te falando, eu não consigo pensar em igreja pequena. Um grupinho de pessoas se veste mal, fala mal, esquisito, tem que pregar com soluço, tem que falar nós fomos, nós voltemos, para dizer que é humilde. Tem que ter sempre esquisitices, né? Bizarrices. Eu olho para a igreja e falo: meu Deus, que coisa poderosa. Que é isso que eu faço parte? Me causa angústia, me causa comichão. Eu fico me perguntando: Deus, o que vai ser de mim? A minha geração não quer isso, Senhor. A minha geração quer mostra um tono badernado para ela, porque ela gosta da zorra. Mostra para a minha geração um Cristo parado e ocupado que é displicente. Não mostra um Deus que tem olhos por todas partes, não. De ver tudo, que está atento a tudo. Não mostra um Deus antenado às coisas que acontecem, não. Mostra um Deus displicente, desconectado. Mostra um Deus que esqueceu a gente aqui, que deixou: olha, vai lá, toca conforme vocês quiserem. A nossa geração está precisando de um Deus à sua imagem, à sua semelhança. É um Deus fajuto, é um Deus fraco, é um Deus perdido. É um Deus que tem motivos mesquinhos, esquisitos. É um Deus que quer prosperar o pecador, sabe? As pessoas acham que Deus é essa moeda de troca, essa melhoria, esse up da vida. Vai dar uma melhoradinha na minha vida se eu for para a igreja, eu vou começar a vencer minhas crises, né? Talvez tu vai ter mais crise ainda. Porque não se trata disso. Não se trata disso. Você vai ter menos crise quando você começar a mergulhar em Cristo, não vir para a igreja. Gente, um pastor não pode ser servido para enganar gente, para ludibriar pessoas, para ter mais banco preenchido, para ter maior número de pessoas no domingo. Não pode, a gente não pode. Todo mundo tem essa Bíblia aberta, tá? Não sou eu. Isso aqui não está em nenhum livro especial que eu tenho, pode ficar tranquilo.
Se você ler a Bíblia, está tudo lá. Você leu junto comigo, 2 capítulos. E a gente só está falando de texto bíblico até agora. Então, por favor, esses pastores fazem porque querem fazer assim. Badernam a igreja porque querem badernar. Você procura um evangelho badernado porque você achou que parece. Por que a gente não pode aparecer com a igreja ali, não sei aonde, que é assim? Por que a gente não pode? Porque, meu irmão, tu não viu? Tu não bateu agora, não deu para mostrar o que está acontecendo lá? O alinhamento, a perfeição, tudo coordenado, tudo certinho. Eu acho interessante uma coisa. Você pensa logo, né? Nós que gostamos da adoração, pensamos logo, no descansam. Não, deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Lembra? Eles não estão proclamando. Essa palavra proclamar ali, ela muda. No capítulo 5 é outra palavra. A proclamação é o recado. Pam, pam, pam. Atenção, emissora, vai lá, um anúncio. Do capítulo 5. No capítulo 4, essa palavra proclamar aparece 2 vezes. É só dizer o que se é só afirmar. Quer dizer, Andressa, esposa do Paulinho. Eu estou fazendo dela esposa do Paulinho? Não. Ela agora se sente mais esposa do Paulinho porque eu falei que ela é esposa do Paulinho? Não. Eu estou apenas afirmando. Então Deus não está ali sendo louvado para se posicionar. Uma coisa que eu quero corrigir com vocês. O Senhor está entronizado em meio ao louvor do seu povo, não é isso? A gente pensava que louvor faz um trono para Deus. Não. Nada faz trono para Deus. Ele está no meio. Ele está sentado recebendo as afirmações sobre Deus. Ele não está feito entronizado quando você louva. Diminui o seu percentual de importância que você não tem essa. Você não tem capacidade de fazer Deus se sentir alguma coisa. Deus faz você se sentir, mas você não faz ele se sentir. Tá aí, irmão? Foi para casa? Deixou só o corpo e a alma fugiu? Por que eles não descansavam? Como descansar por uma missão que não tem como? É isso. É atenção. É olhos em todas as partes. Por que estava acontecendo com os 4 seres viventes? Eles estavam falando, nós estamos atentos. Os nossos olhos não fecham. Aqui nós estamos prontos para acontecer. Quando Jesus pega o livro e pá! O primeiro ser vivente grita, vem! Não tem, gente, não tem. Tem alguns aqui, se você fosse o ser vivente, ia ter 30 anos de silêncio do céu. Porque Jesus ia quebrar. Quebrei. Forte. E aí? Não, eu estou ocupado. Seres viventes não descansavam. Eles falavam, nós estamos aqui para o que viemos fazer. Nós estamos estabelecidos e de prontidão. Estamos atentos ao trono. Estamos atentos a todo movimento. Se o cordeiro se mover ali, se ele pegar da mão do que está sentado no trono, à destra dele, se ele pegar lá na mãozinha direita dele, e se ele quebrar o selo, eu vou e grito. Você entendeu? O que está acontecendo, meu irmão? O céu já fez muitos movimentos que você não fez nenhum movimento aqui. É muito estranho. O céu está lá. Não descansam declarando, Criador, Redentor, Criador, Redentor, Criador, Redentor. O céu está lá, não cansa disso. Não cansa de pensar esse plano. O céu, ele faz o seu plano de redenção. Toda a criação precisa voltar para o Criador. Toda a criação precisa voltar a dar louvor ao Criador. Agora, o que acontece? E você, meu irmão? Preste atenção. Vamos pensar de forma inteligente a visão. Se as taças, elas estão presentes aí no 5, elas estão presentes lá no 8, e são as orações dos santos, ele está dizendo o seguinte, sua devoção, sua oração, participa do plano de Deus. Aí lascou, né? Ele está falando, Deus se move e os movimentos do céu acompanham você. Você está parte lá, suas orações chegaram lá. Armazenaram em taças, é só uma forma de você saber que você participa do que acontece. Aqueles movimentos de adoração, ele não está falando assim, não está aqui por causa dele, não é eles que fazem, é um alinhamento de céu e terra. Você entendeu isso? Por isso que quando os 24, mais os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos eles pegam uma tacinha. O que está lá nessa taça? André. Cara, que responsabilidade.
uma harpa dizendo, eu vou ali louvar com a oração do André. Nós estamos juntos aqui, André, não é sozinho. Gente, você entendeu que vai terminar onde todo mundo louva, todo mundo se coordena num cântico só, aonde todos se volta, toda criatura, tudo, a criação se volta para o Criador. É uma linguagem, meu irmão. Sim, você está pensando que vai ter, sei lá, que pudesse ser assim mesmo. Um sonzão do céu, meu irmão. Maior que o dos funkeiros. Porque agora o pessoal está andando com aquelas... Na rua, o cara passa assim, dum, 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 dum. Que isso, gente? Fone. Tem sem fio, tem com fio, tem com meio fio. Tem tudo. Por que tem que ser uma caixa de som para todo mundo ouvir? Aí, nesse dia, ele está falando que todo mundo se volta. Agora vamos lá. As taças simboliza que você é participante do plano, você tem que estar lá, a sua representatividade, você tem parte nisso que está acontecendo. Agora vamos ao quarto ponto. Fomos constituídos, eu fui, você foi, rei e sacerdote, um reino de sacerdote. Apocalipse 1:5, no louvor a Cristo, vai dizer que ele comprou, ele salva pelo sangue, liberta dos pecados e constitui reino e sacerdote para o nosso Deus e Pai. Aí ele diz, a ele seja glória e domínio para todo sempre. Deus tem glória e domínio, mas ele diz, o sacerdote é você. Sabe o que acontece? Se a gente é constituído e não faz nada com a nossa constituição, constituídos, colocados, nós fomos colocados e não ocupamos o nosso lugar. Nós fomos colocados e não tomamos nossa postura. Eu fico me perguntando, você já entendeu? Rei, reina. É a coisa mais objetiva. Qual é o louvor lá ao Cordeiro? Quando ele vai louvar o Cordeiro, volta lá no capítulo 5, verso 10. Depois de falar que ele comprou, de novo ele diz, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Tem uma espera do céu. O céu tem uma expectativa. Meu irmão, o céu vai fazer. Oração da Andressa aqui. O céu vai fazer, o propósito vai acontecer. Eu só quero saber de uma coisa. Tu quer mesmo ficar fora disso? Ou você quer pensar pequenininho? A gente se vê domingo que vem aqui. Quinta, a gente já não vem mesmo orar. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu não entendo o quanto que você consegue ficar fazendo ouvir de mercador para isso. Eu teria vergonha que o meu pastor me falasse 1, 2, 3, 5 vezes, meu irmão, e eu fingisse que eu sou ocupado e não consigo orar nenhuma quinta por mês. Eu teria vergonha no seu lugar. Teria. Mas fica tranquilo. Essa igreja está causando uns problemas para você. Terça tem oração que hora, Kátia? 5:30 da tarde. Sábado tem oração 9 horas, tudo. Tá dando ruim, hein? Como é que você vai fugir de 3 turnos de oração agora? Turno sem a estratégia. O Túlio usa uma estratégia de louvor e tal. A gente vai no mais simples, a gente bota o YouTube Music. Como é que você faz agora? Constituir-se de sacerdotes que não oram, reis que não atuam. Como é que funciona isso aí? Constituído para não ser. Como vai fazer isso? O céu faz o seu trabalho, gente. Eu temo é pela terra. Eu temo é por mim, cara. Eu não quero fazer parte de uma geração que fala assim, aborta! Segura esse selo, porque eles nunca que aprendem. Eu quero fazer uma geração que quando Jesus... Essa história de apressar a vinda de Cristo, está escrito. Mas eu não acho que o céu fica tão assim. Eu não acho, André. Eu acho que o céu fica falando, cara, no tempo certo. Vai, André, vai, André. Opa, vem. É isso. É tempo. Desatou um selo, acontece algo. Desatou o selo, acontece algo. Aí o desenrolar vai acontecendo, Anselmo. Sabe, você talvez não saiba a etapa que Deus está com o propósito dele sobre a tua vida. Você está percebendo que algo mudou, você está percebendo que uma cobrança mudou, você está percebendo que tem atitude que já não cabe mais e você permanece no mesmo lugar. Meu irmão, andou. O céu já está cantando sobre resgate, já está cantando sobre outra coisa. O cenário já é outro e eles estão falando, estou indo quebrar. Você entendeu? Eu só estou usando o princípio agora. Ele está desenrolando e você não está participando. Você está aí. Tem crente falando, o Covid é fim dos tempos ou não é fim dos tempos? Gente, peste. Eu não preciso, qualquer peste, a peste bubônica lá, tudo isso aí foi cenário de fim. Ué, pastor, mas Jesus não veio. Tu tá assim? Se eu falo para você assim, Andressa,
vou na sua casa. Não falei dia, André. Mas sabe uma coisa? Essa semana eu apareço. O que eu estou querendo dizer? Fica atento, André. Estou indo lá. O que interessa é isso que a Bíblia diz. Nós não seremos pegos de surpresa. O pastor é como um ladrão, mas eu não serei pego de surpresa porque eu estou aguardando. Está escrito. Tessalonicenses. Nós não seremos pegos de surpresa. Você está querendo surpresa para o mundo. Surpresa para quem não aguardou. Não vai me pegar de surpresa. Pode ficar tranquilo, tuas roupas não vai... Noticiários afirmam que tinha um homem lá no edifício, lá na Barra, e de repente estava subindo a escada. Paulo sumiu. Não vai ficar, ficou só o capacete e o óculos de serviço. Fica tranquilo, Paulinho. Uma moto desgovernada, pô, primeira vez que aquela moto ficou desgovernada, não, Paulinho? Não vai acontecer isso não, irmão. Ai, eu não vou com o piloto cristão, porque vai que... Tá pretendendo ficar, né? Tá pretendendo ficar, né? O ensino não crente a fazer isso. Se você acredita nessa Deixados para Trás, sabe aquele filme? Você acredita naquilo ali sem ler a Bíblia? Não, gente. Eu não creio nessa perspectiva não, tá? A questão é outra. Agora, para que nos mostrar a sala do trono? É de lá que tudo sai, cara. Você tem noção que... Meu irmão, tem crente aqui que está querendo ver o salão oval, a sala do Pentágono. Caraca, pastor, eu queria ir na ONU, poder ver os líderes, participar do grupo do G20. Meu Deus, eu vendo os líderes mundiais decidindo as agendas políticas. Você é parte do conselho do céu. Meu Deus do céu, Senhor, eu me demito, Deus. Não, acho que crente demitido morre, né? Senhor, me promove. Não, me promove aqui na terra. Vou orar certo, né? Gente, aí como é que eu fico? Aí me fala, é sério. Você fica pensando, né? Aí tem aquela figura do nosso presidente, coitado, ele fez assim pro John Biden, o John Biden virou as coisas. Você fica pensando você lá, ai, se eu pudesse discursar na ONU, se eu pudesse não sei o quê, se eu pudesse ser parte de algo grande. Gente, os cristãos, eles estavam felizes de dizer, sou de direita, conservador, não sabe nem o que é isso, mas ele se sentiu massa. Eu estava falando isso ontem com algumas pessoas, falei aqui na igreja, eu estava lendo uma notícia do O Dia, ela estava falando sobre formação de facções que têm tomado a Baixada Fluminense. Eles falaram o seguinte, o terceiro comando puro está entrando para lutar contra o terceiro comando e o comando vermelho. Aí eu, para tudo. O tráfico está dizendo que tem uma linha deles que é pura. Cara, nós gostamos muito de rótulo. Nós gostamos muito de título, de diferença, de distância, entendeu, Roberto? Eu não sou igual o fulano, eu sou diferente. Então preste atenção numa coisa aqui, por favor, e vai aqui um alerta. Mesmo se o tráfico está fazendo isso, a igreja está fazendo o mesmo. Nós não precisamos ter uma marca, cara, tatuar o logo da igreja no teu braço para você sentir. Agora eu faço parte de algo. Meu irmão, cura, por favor, se cura. Você é parte de uma família. Ah, isso não empolga, né? Família. Você é parte de uma coisa muito poderosa. É sério. Eu queria que transmitir a euforia que eu estou dentro de mim aqui agora. O que você faz parte não é pequeno. Você enxerga assim porque você não está vendo o que já foi visto. Você não está enxergando o que acontece. Tem um conselho o tempo todo decidindo. Gente, o céu, quando o céu faz proclamação, gente, quando o céu faz um anúncio, depois vai ser trombeta, lembra? Tocou a trombeta, começa a acontecer uma coisa. Tocou a trombeta, o céu começa a anunciar, o céu começa a fazer proclamações. Gente, não é possível que o céu não está falando nada, que não tem nada. A sensação é que está tudo à deriva. Eu não vou beber dessa bagunça. Eu vou olhar como João. Eu tenho que olhar como João. Eu tenho que ver que tem alguém no trono. Tem alguém dirigindo isso tudo. Não pode ser o STF do meu país me aterrorizando, pensando, vamos perseguir as igrejas, vamos fechar a igreja. Não me interessa. Sei lá quem é que vai fazer o quê. Que tramem. Tem uma sala tramando também.
tem um conselho. Não é solto, não é. E pior, ele tem nas mãos tudo. Qualquer um. Você entende isso? Eu não sei se essa grandeza está passando, meu irmão. Mas uma coisa é certa. Você viu a sala do trono hoje. Sabe como é que essa questão termina? Termina dizendo que toda criatura. Apocalipse 5, verso 13 diz: ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio para todo sempre. E aos quatro seres viventes respondiam, amém. Todos os anciãos se prostraram e adoraram. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, verso 25, quando ele vai definir o mundo de pecado e como que o homem em pecado faz, ele diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Amém. Paulo não consegue falar, ele falou: quer saber? Um homem em pecado muda a verdade de Deus, adora o que não devia receber adoração, não dá adoração para quem recebia, e ele é bendito para todo sempre. Amém. Paulo termina dizendo: eu não consigo calar o meu louvor. Ele é bendito. Isso não pode calar em mim. Isso não cala. Você entendeu? Paulo podia ter só escrito, ele está só ensinando. De repente ele explode em louvor, gente. Isso acontece de vez em quando. De vez em quando, Paulo, do nada, tu está lendo alguma coisa de Paulo, tu tem que entender. Ele ora. Do nada ele louva. Do nada ele exalta. Isso aqui não é coisa específica de Romanos. Está em Timóteo, que ele escreveu para Timóteo. E não estou me referindo aos finais da carta, que ele sempre fecha o início delas com louvor. Não. É no meio do ensino. É do nada. Do nada ele pega e fala: mas isso não me contém. Tipo, eles podem mudar a mentira de Deus, eles podem adorar a coisa errada, eles podem adorar a criatura no lugar do Criador, mas ele é bendito para todo sempre. Amém. É isso. Podem, gente, podem mudar, mas Deus vai continuar o mesmo, com o mesmo louvor, digno da mesma exaltação. Agora e você? Ele não altera, Kátia. É isso que a gente tem que entender hoje. Soberano. Está sentado do mesmo jeito. Ih, perderam a eleição, ganhou a eleição, fulano foi, Beltrano foi, esquerda, direita. Mudou o comando da NASA. Mudou o quê, gente? Mudou o quê? A ONU tem uma agenda. Pastor, você tinha que ver, os Illuminati estão soltando pozinho para matar a gente. Meu irmão, os Illuminati, os maçons, o não sei o quê. E tem um conselho que vai... Eu vi as fotos dos caixões que já estão preparados. Pô, eles são bonzinhos, vão não matar, ainda vão dar uns caixão para nós. Olha só que legal. Ô, gente, para de viajar, gente. É isso que ele estava falando. O imperador estava caçando geral. Aí João, preso, fala: vou contar para eles onde eu fui. Imagina o João. Acho que o João voltou e falou assim: vai me matar quando? Vocês não sabem o que eu vi. Vocês não sabem o que eu espalhei. Eu quero saber quando essa minha carta bater. Eu quero saber quando essa minha carta espalhar. Eu quero saber quando for lida. Eu só quero saber que quando cada carta que foi entregue às igrejas, aprumar as igrejas, vocês vão entender que vocês massacraram, lutaram. Tem igreja se perdendo, está uma bagunça à minha volta. Tem gente que está com doutrina errada, com prostituição. Tem gente que está se vendendo. Tem gente que está fazendo de tudo. É uma loucura, uma bagunça. Tem gente que perdeu o primeiro amor. Tem de tudo. Mas eu vi o final da história e vai estar todo mundo prostrado. João falou assim: cara, é por isso que eu digo a vocês: se aprumem. Tem vitória para o vencedor. Tem recompensa. Vença, não perca essa. Ele está estimulando a igreja. O vencedor, ele termina para cada igreja, sim ou não? Tudo. Ele inicia falando uma obra que ele não está legal. Ele pede: ajusta, porque você está no fase da ajusta. E ele diz: se você vencer, você vai ter isso aqui. E ele mostra Jesus com cada característica do que ele viu. Olhos de fogo, anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Tudo. No meio das 7 estrelas. Tem as 7 estrelas na mão. Os 7 castiçais, que é a igreja, que é a estrela, são os pastores. Eu não sei se eu confundi o contrário, mas é isso aí. E para cada igreja ele vai se apresentando como aquela visão de João, falando: eu sou aquele que tem o pés com latão reluzente. Eu sou aquele que João viu.
João começa a falar, gente, o que eu vi dele responde à nossa crise atual. Pode observar, faz lá o seu estudo. Agora, meu irmão, se você não for estudar Apocalipse, se você nem conseguir entender depois de tudo que eu te expliquei aqui, joguei para você entender, só uma coisa. O conselho está reunido. O conselho determinou. Os decretos do Senhor foram proclamados. Deus não pede. Você entende isso? Mandaram a igreja calar a boca. Eles fizeram a oração que eu fiz aqui hoje. Senhor, enquanto a gente fala do nome de Jesus, estende a tua mão para fazer sinais e prodígios. Eles estavam pedindo, a gente quer mais bagunça. Eles mandaram a gente não ensinar. A gente não só quer ensinar, não. A gente quer que enquanto a gente ensina, vejam os teus prodígios, porque isso vai causar alvoroço, pessoas vão sair. Impossível, meu irmão. Você vê alguém sendo curado, você vê alguém recebendo o Espírito Santo, você vê alguém recebendo uma ressuscitação. Como é que você cala um lugar onde alguém está morto e alguém vive? Como é que você cala? O que você fala? Como é que você fala contra isso? Como é que você fala contra alguém que... Eles tentaram prender os dois, porque um homem que era paralítico e todo mundo conhecia, saiu saltando no meio de todo mundo, gritando, eu estou curado! Aí eles falaram, para tudo. O que é isso aqui? Ele disse, não foi por causa da minha santidade, não, tirou de mim. Foi por causa do nome de Jesus. Piorou a situação toda. Prendam, vamos prender, porque tem que calar a boca desses homens. E saíram e falaram, vocês não falem mais nesse nome. A proibição é, não prega mais. Eles falaram, o quê? Senhor, as nações nos ameaçam. Senhor, o STF nos ameaça. Senhor, a política do nosso país que não ia ter aborto já tem aborto e que não ia fazer um monte de coisa que já tem, tudo. Reaveram já a questão de dependência química, estão liberando maconha em proporções maiores, já estão tramitando questão de aborto. Então tá bom, tá tudo bem. Tramam contra nós, badernam a nossa sociedade, mas saibam, nenhuma ameaça feita à igreja ficou invisível. Deus permite. E a igreja pode passar por perseguição, mas o avivamento que vem é poderoso. Eles podem tentar calar, mas não vão conseguir. É impossível parar. Porque quando alguém começar a ser beneficiado, quando a salvação começar a tocar pessoas, como cala, meu irmão? Aí é um monte de gente gritando, é o nome de Jesus, eu não sei, como é que você foi curado? Eu não sei, eu só sei que alguém falou em nome de Jesus, cala a boca, não fala isso mais como? Foi o nome que falaram. Você entendeu, irmão? Para isso como? Como é que para isso? Para a mensagem no YouTube, para eu, falando assim, mas como que vai calar a minha voz se eu encontrar a Kátia? Eu falo, estamos firmes com Jesus. Eu vou continuar sendo pastor. Diogo, firmeza com Jesus. Vamos, gente. Prega para alguém, fala para alguém. E vai prendendo a gente, mas não vai parar. Porque aí vai fazer o quê quando a gente estiver preso dentro da cadeia com um monte de gente para ser salvo dentro da cadeia? A gente vai mandar mensagem para a família. Oi, teu filho agora é meu filho da fé. Eu estou aqui na cadeia. E ele serviu a Jesus. E a senhora também pode. Seu filho está pleno, está vivo, está feliz. Era o que a senhora sonhava para o seu filho. Foi Jesus quem tornou ele o filho que a senhora queria. Faz como, irmão? Você entendeu? É isso que tem que tomar a nossa vida. A gente tem que parar de esperar da terra. A gente tem que parar de esperar dos iguais a nós. Nós temos que entender que nós temos um trono a respeitar. Nós temos um trono. É só isso. Tem alguém sentado no trono. Eu só me pergunto o seguinte. Ele sentou? Sentou. Ele criou? Criou. Ele está no domínio de tudo? Tá. Quando tinha que se desenrolar a história, se desenrolou? Sim. Todo o céu trabalhou para que tudo continuasse acontecendo no plano redentivo? Sim. E nós? É a única pergunta que fica hoje para nós. E você? Não é possível que você não queira isso acontecendo na vida de uma pessoa. Uma pessoa. Não é possível que você não crê que esse evangelho mudou a tua vida e muda a vida de pessoas. Eu não acredito que você vai sair daqui agora e vai falar assim, as igrejas só querem ficar cheias. Não, irmão, o que não pode estar cheio é o inferno. E é muito real isso. Nem feito para gente, é feito para diabo e anjos. Deixa lá, já tem ocupante. Você está entendendo? Proclama, meu irmão, por favor. Você é aquele que Deus chamou para fazer parte do plano dele. Tem uma sala reunida e tem tudo decidido. Você pode orar ao Senhor? Eu acho que eu não devo te estimular a oração, né? É você com Deus. Tem uns aqui que vão poder falar, Deus,
eu fazia parte dos teus planos. Eu cria mais nos teus planos. Hoje eu não creio mais. Se você tiver alguma coisa que dificulte você ficar de pé, está tudo bem também. Mas eu queria que você tomasse posição em oração. Eu queria que você colocasse diante do Senhor sua vida. Que você falasse para Jesus: Jesus, eu estou aqui porque eu creio na tua bondade, eu creio na tua misericórdia, eu creio na tua soberania. O Senhor é santo, santo, santo. Não existe outro que manda em mim. Não existe outro que domine sobre mim. Tu és o Rei dos Reis. O teu trono não está vazio. O teu trono não está desocupado. Ele não se assentou, meu irmão, porque ele estava desocupando o trono, não. Ele se assentou para mostrar a posição. O rei está no trono. Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, Senhor. Eu oro agora, Deus. Eu oro para que haja um despertamento. Eu oro para que haja, Pai, uma maturidade, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor esteja, Pai, tomando cada coração, cada mente. Deus, nós queremos olhar o cenário final, aonde é dito: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio para todos sempre.